Eu converso agora aqui no NT Sul com o professor Júlio Mafuz, ele que é professor de gestão pública na UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, especialista também em direito administrativo, direito ambiental, direito público, enfim. Bom, são várias as áreas. Professor Júlio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, sempre é um prazer estar aqui na programação da nossa TV Cachoeira, né, NET Sul. Estamos aí, então, hoje para tratar um pouco desse tema aí da gestão pública. Pois é. A gente tem escutado bastante e as pessoas reclamando, especialmente nesse período, com tantos protestos, reclamando nem só dos executivos, né, mas dos governos como um todo, né, tanto na esfera municipal, estadual, federal. E eu te pergunto, se você pudesse dar uma nota para a gestão pública, se tratando do nível Brasil, qual que seria a nota de 1 a 10, professor? Nota sempre é complicado, né? Mas eu acho que, na verdade, toda nota ela significa também, né, uma questão envolvendo como nós, cidadãos, nos posicionamos em relação aos governos. Né? Exato. Os cidadãos ainda estão numa posição muito cômoda, eles vão ali, elegem, né, alguém, né, e esperam que esse alguém, de alguma forma, consiga cumprir com todos os seus anseios. Mas eu acredito que a gestão pública no Brasil ela precisa se especializar muito mais. Né? Nós ainda estamos vivendo um período, digamos assim, um tanto antigo, no qual muitas vezes o sujeito ingressa na gestão pública em razão do seu carisma, né, às vezes até por financiamentos de campanha, né, e que não tem uma especialidade, às vezes, muito grande para resolver determinadas situações. Né. Eu diria assim que no Brasil hoje eu daria, né, uma nota 6, né, para a gestão pública como um todo no Brasil. Algumas eu reprovaria. Onde é que o Brasil parou nessa questão da gestão pública? Ou nunca tivemos uma gestão pública competente no nosso país? Eu acho que isso é em função também da nossa tradição, né, republicana, no qual a gente passou por muitos momentos de crises, né? Tivemos ditaduras, tivemos períodos de democracia. A gestão pública ela se aperfeiçoa com a democracia. Quanto mais aperfeiçoado estiver a democracia no Brasil, mais aperfeiçoada será a nossa gestão pública. Né? Os países europeus que têm uma tradição democrática longa, os Estados Unidos, que têm uma tradição democrática longa, mostram, né, que esses fatores envolvendo corrupção, né, envolvendo desvios de verbas públicas, né, eles acabam, de alguma forma, sendo superados a partir do momento que tu tens, né, essa consolidação da democracia num determinado estado. Aliás, esses dias eu vi uma palestra que o professor fez em Porto Alegre, em que você falava exatamente sobre a formação da democracia em diferentes países do mundo, ou sobre formação de repúblicas, não é? Muitas vezes, guerras sangrentas, até que se chegasse, não é, a ter um Estado devidamente constituído, com uma democracia constituída. E aqui no Brasil, em se tratando de república, não foi assim, as coisas foram meio que acontecendo por osmose. De que maneira que isso influencia no Estado que nós temos hoje? O processo de construção do Estado brasileiro, ele sempre foi um processo consensual, né? Nós não tivemos rupturas, né, muito significativas, ou seja, nós tivemos a transição da monarquia para a república, né? Foi porque, né, simplesmente o rei abandonou o Brasil. Então, na verdade, eu acho que no Brasil faltou isso, né, essa questão da ruptura. Então, como nós temos processos de consenso, nós também acabamos não conseguindo lidar muito bem com os momentos de crise. Ontem, na minha aula, né, eu até comentava com meus alunos, né, que as crises elas são fundamentais para o aperfeiçoamento das instituições. Né? Então, eu, por exemplo, eu sempre defendo protesto. Sim. Eu acho que as pessoas têm que protestar, claro, dentro dos limites legais, né? Respeitando o direito constitucional. Não precisa quebrar tudo também para fazer o protesto. Que não, né? Mas eu acho que o protesto ele é importante por quê? Porque é uma forma, né, do governante enxergar a manifestação da sociedade e, a partir daí, aprimorar, né, a gestão. Então eu acredito isso. Esse problema do consenso no Brasil, ele atrapalha nesse sentido, ou seja, né, nós não conseguimos
aprender que as crises elas são importantes, né, para se superar obstáculos. Bom, o professor tocou nesse aspecto do protesto, né, das pessoas protestarem e a partir daí o governante, ou enfim, quem está à frente de um executivo, seja no governo do estado, governo federal, de uma prefeitura, pode tomar medidas ou identificar algum aspecto que precisa de quem sabe, de uma política pública específica ou de algo que possa ou que precise ser aí corrigido. Agora eu pergunto para o professor o seguinte, normalmente o orçamento de um município, de um governo, né, independente de qual a esfera, esse orçamento ele já é definido no ano anterior. E muitas vezes, alguns desses assuntos que são ali motivadores de um protesto, eles não estão previstos naquele orçamento. E o governante ele também está engessado dentro desse orçamento. E aí sai dessa de que maneira? Esse é o grande problema. Muitas vezes o governante, né, ele não tem condições de resolver aquele problema. Vamos pegar esse caso agora, atual, né, da questão do preço da gasolina, né, do preço do óleo. Olha, nós vivemos num país capitalista, né, quer dizer, a gasolina ela tem os seus impostos, tem tudo, mas quem atribui o preço é o livre mercado, né? Não tem como o governo ir lá e tabelar, né? Quer dizer, ele vai fazer uma intervenção no mercado, ele vai romper com determinadas regras, né, que ele já estabeleceu. Aí se tu entra, por exemplo, na esfera municipal, muitas vezes tu tem uma reclamação de uma estrada no interior, né? Aqui em Cachoeira a gente tem muito disso. Aqui se reclama de buracos o dia inteiro em Cachoeira. E tem muitos buracos, né? E tem muitos buracos aqui, as estradas são ruins mesmo no interior, né? Mas nem sempre o gestor público ele tem condições, né, de alguma forma, de suprir essa demanda. Veja, por exemplo, o caso de Cachoeira, tu tens aí um orçamento na casa de 200 milhões, onde tu tem que tirar 25% para educação, 15% no mínimo para a saúde, tem que pagar, fazer a folha de pagamento, sobra poucos recursos, né? Então, talvez, né, a gente precise redimensionar algumas questões, né, para que se priorizem, digamos, determinados pontos em gestões, ou seja, que se façam gestões dentro dos municípios, dentro do estado, dentro do Brasil, para resolver efetivamente as coisas que são mais urgentes, né? Porque não tem dinheiro para tudo. Agora, a legislação, de alguma maneira, ela engessa o gestor público? De que maneira, quem sabe, a legislação, o direito, pode evoluir ou precisaria evoluir de maneira a proporcionar também um pouquinho mais de ação, quem sabe, ao gestor público? O problema é que o direito brasileiro, o direito público brasileiro, ele enxerga o administrador público como um sujeito corrupto. E a gente tem essa sensação, né, na sociedade que o administrador público seja corrupto, né? E o direito retrata isso. Então, o direito engessa. Por exemplo, tu pega um processo licitatório, né, muitas vezes, tu tem lá um determinado recurso, tu abre um processo de licitação, esse processo de licitação é demorado, ele leva um ano e meio, né, para só depois essa empresa ser contratada, para só depois tu realizar a obra, né? E aí muitas vezes tu passa um governo inteiro para realizar aquela obra, quando tu poderia realizar 2, 3, 4 ou 5 obras, né? Então eu vejo isso, né? Se de um lado o direito ele procura socorrer a sociedade do político malfeitor, do gestor público malfeitor, de outra sorte ele também prejudica a sociedade pelo fato de engessar o bom gestor público que acaba não conseguindo cumprir, né, com aquelas demandas da população. Tá certo, estamos conversando aqui no nosso NT-Sul com o professor Júlio Mafus, ele que é professor de gestão pública aqui na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul. Agora, tem muito também do jeitinho brasileiro, professor. A gente está falando aqui de direito e tudo mais, e de corrupção. Às vezes se tem essa sensação, né, de que o jeitinho permeia também a política e de que tem muito gestor público que muitas vezes se escapa. E aquele que quer trabalhar de uma maneira correta, às vezes não consegue. Como resolver isso? Como é que o senhor enxerga essa questão? Se tu tens governos corruptos, é porque tu tem também parcela da sociedade que é corrupta. Né? A gente pegar aí, por exemplo, na questão da Lava Jato, a gente vai perceber que tu tem políticos que de alguma forma estavam envolvidos, funcionários públicos concursados, né, envolvidos ou acusados de estarem envolvidos em danos, né? Mas tu também tem a sociedade que está fora, né, e que de alguma forma gerenciou esses processos de corrupção. Eu tenho isso muito claro, ou seja, o aperfeiçoamento das instituições, nós termos instituições mais sólidas, mais firmes, termos a tradição democrática, isso vai fazer com que nós tenhamos cada vez menos corrupção. Mas o problema da corrupção no Brasil, tá,
e no mundo como um todo, né, ele parte sempre de um pressuposto do individualismo das pessoas. Ou seja, né, a mesma pessoa que muitas vezes, né, critica um desvio de recurso público, ela está cometendo, digamos assim, um ilícito na sua casa. Eu tenho uma TV por assinatura, né, que não é uma TV por assinatura. E isso é uma coisa que a gente leva tempo para amadurecer. Né? Eu acredito piamente nisso. Né? Isso, os países europeus, se a gente pegar como modelo, né, eles trazem isso muito claro. Quer dizer, o aperfeiçoamento das instituições, né, a democracia, ela vai fazendo com que esses processos de corrupção, eles diminuam. Né? E a partir do momento que a sociedade tiver a percepção, né, que não são mais apenas as pessoas pobres, né, mas também são as pessoas que possuem algum recurso, que têm um dinheiro, também vão presas, né, de alguma forma o direito que tem essa característica de ser coercitivo, de trazer medo para a população, né, vai fazendo com que as coisas se acomodem. Mas isso leva um tempo. Né? Tem-se um conceito no Brasil de que a população é apática em relação à política, de que a população não se envolve, o cidadão não se envolve diretamente com política e com as decisões que, na maioria das vezes, são públicas. A gente vê muitas vezes, são audiências públicas que são abertas, evidentemente. A comunidade tem uma, duas, três pessoas ali presentes, né, quando o assunto é de extrema importância. Existem, enfim, dezenas de conselhos também em que a comunidade pode participar. Então eu pergunto, o que acontece hoje? Por que a população não se empenha naqueles assuntos que são do interesse comum de todos? Isso dá uma tese de doutorado, né? Mas, por exemplo, a questão tempo das pessoas hoje, né? Hoje as pessoas têm menos tempo. Né? Elas trabalham muito, elas chegam em casas cansadas, né? Então chega de noite, né? Não tem como muitas vezes deixar teu filho, né? Teu marido, tua esposa para ir participar de uma audiência pública. Eu não considero as pessoas no Brasil apáticas, né? Sim. Eu acho que, na verdade, o que falta ao cidadão brasileiro, muitas vezes, é ter um maior conhecimento do que representa cada instituição. Né? E os protestos, eu acho que hoje mostram isso. Né? As pessoas hoje, elas conseguem, elas se manifestam. Se elas não ajudam, né, nas audiências públicas, pelo menos hoje, né, elas vão às ruas, protestam, né, e dizem, olha, isso que tu está fazendo é errado, tem que fazer de uma outra forma. Né? Agora, o que eu vejo, na verdade, é um afastamento, digamos assim, das pessoas da atuação política partidária. Isso a gente percebe, né, tranquilamente. O próprio governador do estado agora, quando foi montar o seu secretariado, teve uma dificuldade muito grande em achar secretários, né, para assumir determinadas pastas. O governo municipal várias vezes enfrenta isso. Né? Então... E aí tem várias razões, né? Baixos salários e toda essa questão de fiscalização, de legislação. Né? Eu acho que isso sim é um problema que a gente precisa pensar, né, mais a curto prazo. Maravilha. Professor Júlio Mahfouz vai voltar mais vezes aqui na TV Cachoeira. Vamos tratar mais vezes desses assuntos que são extremamente pertinentes para o nosso dia a dia e que impactam, né, de maneira significativa o nosso dia a dia. Professor, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. E pelo bate-papo. Muito obrigado. Darcy.